Então eles sabem o que eles estão fazendo? Eles sabem o porquê daquilo? Por que eu entrei nessa reflexão? Conversando ontem é que eu tive essa reflexão e estou aqui compartilhando com você, porque às vezes você vai lá num templo, deixando claro, a cultura racional ela não é contra nada e contra ninguém. Ela não veio no mundo para disputar espaço com nenhuma religião, com nenhuma seita, com nenhuma doutrina. Ela não tem nenhum objetivo além do único que é divulgar para todas as pessoas esse conhecimento só, e que só faz bem. Quem estuda sabe disso. Então não é criticando nada. 1 mais 1 são 2, independente de você gostar ou não gostar. E eu chamo isso de natural. A cultura racional é a cultura natural da natureza. Então existe o natural e existe o que a pessoa pensa, o que a pessoa imagina, o que a pessoa gosta, o que a pessoa deseja, o que a pessoa sonha, o que a pessoa faz para se sentir bem. Todos são livres, eu não estou aqui criticando. Cada um faz. O que cada um faz é por conta própria. Mas o caminho ele é natural. Existe um caminho real. E existe muita distração também para você às vezes não saber qual é esse caminho. Real que ele não é difícil não. A cultura racional, o nome da obra é Universo em Desencanto. Então ela procura desencantar, né? Ela procura iluminar, ela procura tirar algumas crenças limitantes, alguma coisa na cabeça da pessoa que às vezes não faz sentido, porque isso é interessante. Tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu faço precisa ter um sentido além do se sentir bem. Porque senão fica só no campo espiritual, da experiência de se sentir bem. E você não sabe o que é aquilo ali, você não sabe o porquê daquilo ali. Você dá o doce da criança, ela vai pegar, vai experimentar e vai ficar feliz. Mas ela não sabe o porquê que ela existe. Ela não sabe o que existe, várias situações que existem no nosso mundo. Ela não sabe a causa do sofrimento, ela não sabe como é que ela funciona. Ela não sabe o que é uma energia, ela não sabe o que é o pensamento, ela não sabe o que é a imaginação. Ela não sabe que tem muita coisa ruim pelo espaço, muita coisa ruim por tudo. Que ela está num campo cega. O conhecimento é que liberta. O olho aberto, consciente, é que pode ver e que pode se defender dessas coisas. Então, por nada, ela está entrando lá, na jaula da leoa. E a leoa está ali para fazer o serviço dela. Você vê o serviço dela. Então, a experiência, ela tem que ser mais. A experiência, o campo, o conhecimento espiritual, ele teve a sua função. Só que a fase terminou em 1935. E o que o homem está criando é esse avanço do pensamento descontrolado, sem uma base. Ele está potencializando o poder contra ele mesmo. Então ele cria coisas contra si mesmo. Eu estava olhando, então o lugar que você vai, ele tem que ser a mais do que a questão do se sentir bem. Tem que entrar aí a razão. Porque senão você vai ficar viciado em chocolate, você vai ficar viciado em videogame, você vai ficar viciado e aí você sabe das outras partes. E quando você fica dependente disso para se sentir bem, você não está bem. Você é mais um escravo desta situação que você nem sabe o que é. Então precisa ser mais do que se sentir bem. Então esse é um insight muito importante e muita atenção, porque ele também é inconveniente.
mas se refletir direitinho, né? Pode-se tentar acompanhar o que eu estou dizendo, porque senão você vai se comparar com o mesmo dependente lá da Cracolândia, que a cada 5 minutos precisa de uma pedra de crack para se sentir bem. Então essas drogas que nos viciam, elas estão hoje de outras formas, né? De outras formas para ocupar o nosso campo mental, né? Para nos manter distraídos. Para nos manter distraídos das coisas que a gente faz aqui. Nesse sentido, eu anotei aqui, eu estava ali na rede social e vi um negócio bem interessante. Está lá, para todo mundo ver, não fui eu que criei, eu não estou aqui defendendo, não estou aqui. Mas é interessante, tá? É interessante a gente refletir sobre as notícias, refletir sobre a história, refletir sobre as coisas. Tem coisas na história que não faz sentido, mas a gente continua repetindo, a gente continua fazendo, sem saber por que convincentemente, né? Porque assim, ó, a pessoa, né? O ser humano, ele aprende a falar quando é pequeno. Mas ele não sabe o que está falando. Ele não sabe por que fala, ele não sabe por que pensa. Então o ser humano pensa e não sabe por que pensa. Primeiro ele fala, mas não sabe o que está falando. Não sabe por que pensa. E a gente vai saber dentro de um limite também, né? Dentro de um limite. Que vai se aprofundando, que vai se elevando, que a gente vai percebendo algumas coisas que estão bem na nossa cara, que a gente não vê por estar distraído, por estar querendo se sentir bem, por estar querendo mais conforto. Tem uma figurinha, né? Que diz lá que está lá a pessoa dentro de uma cela. O objetivo dela não é liberdade, não é saber, é apenas ter uma célula mais confortável, né? Para que ela satisfaça as vontades dela, né? Então existe uma diferença da pessoa que quer saber das coisas para aquele que mente para si mesmo, né? Para aquele que aparenta. Por isso que a vida ela é de aparências, por isso que a aparência hoje é, amanhã não é, não tem garantia. A pessoa vai dormir e não acorda. Qual é a garantia? E isso é para novo, é para velho, é para qualquer um. Não existe garantia de vida. Então essa questão existencial do porquê, ela é mais importante do que o se sentir bem. O se sentir bem, as pessoas elas procuram. É momentâneo essa felicidade do se sentir bem, ela é momentânea. Ela não satisfaz. Por isso que você fica dependente. Por isso que você fica sempre atrás. Eu estava falando da notícia, né? Napoleão. Napoleão tem uma frase, depois você pesquisa lá na internet, olha que o Napoleão pensava sobre as religiões. Tem muitas figuras da história, né? Mas você que segue uma religião aí, você vai se assustar com o que ele pensava que era a religião, né? Falando em religião, né? Podemos procurar os exemplos aí das pessoas bem-sucedidas, né? Materialmente, se elas são exemplos de religião, se elas são exemplo de crenças ou se elas estão falando algo apenas por conveniência, né? Chefes de estados, o que eles pensam relativo a isso, no que eles estão interessados, né? É importante refletir sobre isso. Então Napoleão dizia que a religião era o meio de os ricos, aliás, de os pobres não destruir os ricos. Mais ou menos assim. Pesquisa lá, tá na internet, não sou eu que estou falando. Eu estou falando aqui porque chama a atenção o que Napoleão dizia.
está registrado lá na internet. A internet tem tudo. Quase tudo, né? Muitas coisas inverdades, né? Como a gente... Mas eu gosto de trazer, assim, essa parte de experiência, essa parte, assim, para reflexão. Reflexão do caminho que eu estou seguindo nessa parte. Reflexão no caminho de que se eu já me conheço, né? O porquê que as coisas estão dando certo. Por que as coisas estão dando errado? Será que eu estou nadando contra a maré? Será que o que eu estou fazendo está certo ou não está? Uma coisa é certa, meu amigo. Quem não tiver com quem contar e onde se agarrar neste mundo, vai sofrer. Entramos num novo ciclo de lapidação. A cada 7 anos a gente entra num ciclo de lapidação. Para aqueles que não respeitam ninguém, para aqueles que acham que são superiores, àqueles que acham que são dono da vida. Não vejo o absurdo. A pessoa vive e nem agradece, ou acha que é tudo por acaso. Acha que tudo veio do nada, né? E aí fica essa reflexão. Por isso que eu gosto assim de refletir, deixar gravado. Depois eu venho aqui, ou de repente serve ou não, mas eu não estou me preocupando com isso, porque é algo natural. Vai chegar para quem tem que chegar. Uma parte do que eu falei pode ser útil, outra parte não pode, mas eu estou aqui fazendo aquilo que eu acho que é certo, que é divulgar essa cultura para todos. Para todos. Teve a sua validade? Todo conhecimento é válido. A cultura racional, como eu disse, ela não é contra nada, ela tenta explicar racionalmente, não através da fé, né? Não através da crença, não através da esperança. E o mundo ele vai fazer isso. Então quem não tiver com quem contar e onde se agarrar, está perdido. A natureza está liquidando. Então é preciso estar consciente, é preciso estar atento. Consciência é conhecimento. O trânsito é o melhor exemplo, qualquer um entende. Se eu sei a velocidade da faixa, da via, da estrada, e eu respeito, as coisas ruins não acontecem. Se eu sou imprudente e avanço onde eu não tenho que avançar, eu não posso dizer que é sorte. Eu tenho que respeitar as pessoas. Se eu sair ali e falar mal de alguém, se eu sair ali e bater em alguém, eu estou sujeito a receber uma volta. É óbvio isso. A pessoa ela procura, mas procura inconsciente. Procura inconsciente. Então é preciso passar se conhecer. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente nessas notícias, né? Tem que ter uma defesa muito forte para filtrar, para que você não seja influenciado por essas frequências terríveis que podem acontecer ou não. Que podem acontecer ou não, você não sabe. Você pode tentar se manter consciente. E é isso que eu chamo de ter uma base forte. Porque os atentados são grandes.
aquele que não tiver bem seguro vai ser abalado. 2026 está mostrando isso. Isso é uma interpretação minha. Interpretação minha que vai ser um ano difícil para quem não respeita. Vai ser um ano complicado, porque tudo tem dono, tudo tem um porquê. Tudo tem uma causa. Então já está chegando aí ao final, era isso que eu queria conversar com vocês. Mais uma coisa que eu anotei aqui, achei interessante, sobre a ressonância Schumann, né? Que ela mede a frequência da Terra. Acho que foi no dia 16 ou 17 ou 18, teve uma pausa nessa frequência. Não sei se é verdade, não pode acreditar. Mas faz sentido sim ter essa pausa assim, né? Nos chama de reset. Aí a gente vê notícias que colaboram para isso, né? Colaboram para isso. Pesquisa lá, de repente você encontra sobre isso, é um assunto bem interessante. Eu queria falar aqui rapidamente de Tesla, né? Nikola Tesla, eu estava estudando ali alguma coisa lá do Thomas Edison, né? Como é que foi essa questão lá, né? Da corrente contínua, ele descobriu a corrente alternada, né? E como foi. Bem, por cima, assim, só para você, quem sabe você tem interesse de pesquisar e tem uma ideia principal por isso, do que eu estou falando aqui. Ele era um cientista e tinha descoberto, a ideia dele era energia gratuita para todos. Ele não era um empresário. Segundo a história, né? Ele queria, através dos seus experimentos, disponibilizar energia infinita para todos, gratuita. Logicamente que ele sofreu por isso. Porque tinha alguém ou alguns que estavam interessados no mercado, eram empresários. Não tinha interesse nenhum, eles não iriam ganhar nada com essa disponibilidade gratuita da energia. Isso lá atrás, 1900 e pouco. Enfim, essa pesquisa aí, lá atrás. Se fosse diferente naquela época, hoje seria diferente. Então eu trago esse exemplo de Nikola Tesla para reforçar o que eu disse. Já existem todas as condições para todos terem tudo de bom. Materialmente já existe. Mas existem os interesses daqueles que têm, de não deixar o outro ter. Simples. De manter o outro abaixo dele. Sempre foi assim, as traições, sempre ligado na questão material. E para quem segue qualquer linha, sabe que é totalmente ao contrário. O mundo jaz no maligno, como diz lá. Totalmente ao contrário. Então é muito simples para quem quer ver, para quem quer pesquisar. Só que o desencanto ele não é fácil. O desencanto ele não é fácil. Porque você aprendeu assim. Porque você está acostumado no teu conforto. Pega lá as pessoas de 1900 e observa como elas viviam, o que elas comiam. E pega hoje as pessoas, as crianças, deixa eu cortar aqui.